E aí galera, bem-vindos a mais um O que rolou essa semana. E hoje a gente vai desbravar uma semana que foi de tirar o fôlego do mercado brasileiro e mundial. E olha só o que aconteceu. Tivemos a maior liquidação bancária da história do Brasil. Isso mesmo, maior que qualquer uma que você já ouviu. O Banco Central decretou o fim do Banco Master, numa operação que pode ter movimentado 12 bilhões de reais em fraudes. Mas não para por aí. A Receita Federal apertou o cerco nas criptomoedas de uma forma que ninguém esperava. Agora, nem as suas moedas em carteira própria escapam do radar do governo. E por falar em cripto, o Bitcoin despencou feio essa semana, levando junto todas as altcoins numa correria generalizada que fez muita gente perder o sono. Inclusive esse que vos fala. Ah, tem mais. Michael Burry, lembra dele? O cara que previu a crise de 2008 e foi retratado no filme A Grande Aposta, um ótimo filme por sinal, está gritando que as ações de IA são uma bolha gigantesca. Será que ele está certo de novo? Não sei. Então já pega o seu café, senta confortável no sofá, porque os próximos minutos vão ser intensos. Galera, vocês sabem o que é uma pirâmide disfarçada de banco? Pois é exatamente isso que acabou de ruir no Brasil. Na terça-feira, dia 18 de novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Daniel Vorcaro, fundador e presidente do banco, foi preso na segunda-feira, numa operação da Polícia Federal chamada de Compliance Zero. O Banco Master não era um bancozinho qualquer. Ele tinha uma das maiores carteiras de depósito a prazo do país, oferecendo CDBs com taxa de 180% do CDI, quando bancos saudáveis pagavam aí no máximo 105%. Agora prestem atenção nos números porque são impressionantes. O banco emitiu 50 bilhões de reais em CDBs, prometendo juros impossíveis. Para conseguir pagar 150% do CDI, eles precisariam emprestar esse dinheiro a 200 ou 300% para ter lucro. Impossível, né? Mas como eles faziam isso? Segundo as investigações, o Master criou carteiras de crédito falsas. Compraram créditos que não existiam de uma empresa chamada Tirreno, não pagaram nada por essa compra e depois venderam esses mesmos créditos falsos para o BRB, por 12,2 bilhões de reais. É o esquema Pose clássico, usar o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, só que com uma roupagem de banco responsável. E o impacto para quem tinha CDB do Banco Master? Você pode e deve acionar o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, para reaver o seu dinheiro. Ele garante até 250 mil reais por CPF. Se você tinha mais do que isso, infelizmente você vai precisar entrar na fila dos credores. E esse processo pode levar um pouco mais de tempo, até anos, para você reaver o seu dinheiro. E o impacto para o mercado? Bom, alto. Isso mostra que quando algo é bom demais para ser verdade, geralmente não é. CDB pagando 180% de CDI é red flag gigantesco. Impacto para investidores. Sempre perguntem como o banco vai conseguir pagar essa taxa, de onde vem esse dinheiro. Lembre-se, esmola demais, o santo desconfia. E galera, essa história do Master me lembra muito a máxima de Warren Buffett. Abre aspas. Só quando a maré baixa que você descobre quem estava nadando pelado do seu lado, fecha aspas. E o Master nadou pelado por anos, oferecendo rentabilidades absurdas. E quando a maré baixou, bem, vocês estão vendo o resultado. E por falar em controle governamental, a Receita Federal também resolveu apertar o cerco. Agora foi a vez das criptomoedas. Se você pensava que as suas criptomoedas em carteira própria estavam fora do radar do governo, tem uma notícia para você: não estão mais. A Receita Federal publicou na segunda-feira a Instrução Normativa 2291 de 2025, que muda completamente as regras para criptoativos. A partir de julho de 2026, entra em vigor a Decrypto, Declaração de Criptoativos, que vai rastrear tudo e mais um pouco. E aqui está a bomba. Quando você for sacar seus bitcoins de uma exchange para a sua carteira própria, a corretora vai ter que informar para o Banco Central qual é o endereço da sua carteira, seu nome completo e todos os seus dados. Além disso, qualquer operação acima de 35 mil reais, que antes era de 30 mil reais, precisa ser declarada. Isso inclui swaps entre criptomoedas, staking, airdrop, aquelas moedinhas que você ganha de graça, pagamento com cripto e DeFi, justamente o sistema criado para ser descentralizado. E quais são as multas que você vai ter que pagar se não cumprir essas normas? Prepare-se, de 100 a 1.500 reais
por mês de atraso e de 1,5% a 3% do valor da transação por omissão. Pois é, se você achou que estava ruim, saiba que pode piorar. E quais são os impactos dessas novas normas? Para holding de longo prazo, sinto muito, mas as suas carteiras frias não são mais anônimas. Para os traders, cada movimentação agora precisa ser documentada. Para as exchanges, o compliance agora ficou mais custoso, aí talvez algumas corretoras internacionais podem sair do Brasil. E para o mercado, menos privacidade, mais burocracia, possível queda aí na adoção. E tem mais, o governo está estudando cobrar IOF sobre operações com stablecoins, já que o Banco Central classificou essas transações como operações de câmbio. Tá bom ou tá ruim para você? Olha, eu entendo a necessidade de combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado, mas rastrear carteiras de autocustódia vai totalmente contra a filosofia do Bitcoin, que nasceu para ser descentralizado e privado. É como se o governo quisesse regular o ar que você respira, não duvido. E falando em volatilidade, vamos ver como o Bitcoin reagiu a toda essa pressão regulatória nacional e internacional. Bom, para começar, o Bitcoin saiu de 126 mil dólares para 80 mil dólares em questão de semanas. Mas o que aconteceu com ele? O Bitcoin tocou a mínima de 7 meses nessa sexta-feira, chegando a 80,6 mil dólares. Desde outubro, quando ele bateu o recorde histórico acima de 120 mil dólares, registrando aí uma queda de mais de 20% no mês. E junto com ele, todas as altcoins despencaram. Ether menos 30%, XRP menos 20%, Cardano menos 40% no mês. Foi um massacre generalizado. E vários fatores combinaram para essa tempestade perfeita. Número 1, dados confusos do mercado de trabalho americano. O shutdown dos Estados Unidos atrasou dados essenciais, criando incerteza sobre os juros do Fed. Número 2, menor expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. A probabilidade de corte em dezembro caiu de 94% para 45%. Número 3, realização de lucros massiva. Isso aqui é normal de acontecer. São os investidores que compraram na baixa e venderam no topo. Número 4, saídas recorde dos ETFs. O ETF da BlackRock teve saídas de 523 milhões de dólares em um único dia, o maior da história. Para vocês terem ideia, 1,2 trilhões de dólares foram perdidos em valor de mercado de todas as criptomoedas nas últimas 6 semanas. E o impacto disso, Dão? Para os holders que tinham posições alavancadas, tomaram prejuízo pesado. Para os traders, liquidações em cascata amplificaram as quedas. Para o mercado, o índice de medo e ganância está na casa do medo extremo. Agora, a empresa do Michael Saylor, o maior defensor do Bitcoin, as ações da Strategy caíram 55% em 6 meses, se aproximando do preço médio de aquisição da companhia. E segundo a JP Morgan, ela pode ser removida do índice de ações da Nasdaq, devido à sua alta exposição à criptomoeda. Pois é, não tá fácil para ninguém. Mas olha, correção de 30%, 40% no Bitcoin não são novidade. O problema é quando todo mundo está alavancado e as liquidações viram uma bola de neve. Mas ó, os fundamentos continuam mesmo. Adoção institucional crescendo, regulamentação avançando, supply limitado. Para quem pensa em longo prazo, pode ser uma oportunidade. Só lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento, beleza? E para você que quer começar a investir em criptomoeda, eu uso e recomendo a corretora Bitbank. E se você usar o cupom João30, ainda vai ganhar R$30 de bônus no seu primeiro investimento de R$300. Então, não perca essa oportunidade. O link tá na descrição. E já que estamos falando de tecnologia, tem um cara aí alertando sobre uma possível bolha. O homem que previu a crise de 2008 está gritando novamente, e dessa vez ele mira nas ações de inteligência artificial. A Nvidia divulgou resultados espetaculares, lucro de 31,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre e receita de 57 bilhões de dólares, ambos acima das expectativas. As ações subiram 3,6% no aftermarket. Mas Michael Burry, o investidor que ficou famoso por prever e lucrar com a crise do subprime de 2008 e foi retratado no filme A Grande Aposta, disparou contra essa euforia toda. Burry publicou um gráfico mostrando acordos de investimentos entre Microsoft, OpenAI, Oracle e Nvidia, acusando todas de reconhecimento suspeito de receita. Segundo ele, abre aspas, no futuro, isso será visto como uma imagem de fraude, não como um ciclo virtuoso. A demanda final real é ridiculamente pequena, quase todos os clientes são financiados por seus fornecedores.
Fecha aspas. A tese de Buddy é que as empresas estão se financiando mutuamente em uma roda gigante. A Microsoft investe na OpenAI, a OpenAI compra chips da Nvidia, a Nvidia tem contrato com a Oracle e por aí vai. Já do outro lado, Philip Jefferson, vice-presidente do Fed, disse que essa alta das ações de IA não devem terminar como o boom das .com dos anos 90. Lembra dessa crise? Porque simplesmente as empresas de IA atuais têm lucros reais, diferente daquela época. E galera, eu tenho que admitir, Buddy tem um histórico de erros e acertos, mas o cara coloca sua pele em risco. Ele não fala apenas, ele coloca o dinheiro no negócio. Então eu não posso ignorar um cara desses, porque são bilhões e bilhões de dólares sendo jogados em IA. Mas cadê a produtividade real? Cadê o retorno palpável? Talvez seja melhor investir na infraestrutura, chips, data centers, nuvem, do que somente em promessas de futuro. Bom, meus amigos, foi uma semana e tanto. Maior liquidação bancária da história, cripto sendo regulada até o osso, Bitcoin despencando e um dos maiores investidores do mundo alertando sobre uma possível bolha em IA. A mensagem é clara. Estamos entrando numa fase de maior maturidade dos mercados, menos especulação selvagem e mais fundamentos. Agora eu quero saber de vocês, qual dessas notícias mais impactou suas decisões de investimento? Vocês acham que Buddy está certo sobre a bolha da IA? E o que vocês pensam sobre as novas regras cripto? Deixe aí nos comentários, se inscreva no canal, ative os sininhos e até semana que vem com mais o que rolou essa semana. Fica com Deus e até a próxima.